tem liberdade, você tem liberdade. Desde o momento em que o culto começou, a presença dele é notória aqui. E eu vou dar um tempo para você sentir essa presença aí. Seja transformado pela presença dele. Seja renovado pela presença dele. Seja liberto pela presença dele. O que a gente fala sobre esse altar aqui é muito sério. Domingo passado eu falava sobre amar ao Senhor, falava sobre renúncia, falava sobre o fato do nosso dinheiro não poder comprar a saúde dos nossos filhos, e realmente não pode. E o que eu falei no domingo, o Senhor me provou na segunda-feira. Porque aquilo que a gente fala, Deus prova a gente, principalmente daquilo que falamos em cima desse altar. E na segunda-feira o meu filho já não estava muito bem, minha esposa levou ele para o hospital. E passou o dia lá com ele, eu vim do trabalho e encontrei com eles lá. Meu filho diagnosticado com pneumonia a princípio, foi levado por uma ambulância para o hospital Marcílio Dias. E lá bateram outro raio-x, meu filho com Covid. Ficou internado até quarta-feira, segunda, terça e quarta dentro de um hospital. E nada disso me abalou. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E eu continuei fazendo a obra dele, continuei fazendo aquilo que é minha responsabilidade fazer. Vim pra cá terça-feira, vim pra cá quarta-feira pro ensaio. Só não vim sexta porque a médica não liberou devido à transmissão, que ele poderia transmitir para outros irmãos, porque por mim estaria aqui. Minha esposa insistiu para que eu ficasse em casa porque ela estava trabalhando. O altar cobra aquilo que a gente fala. O altar cobra aquilo que a gente ensina. O altar cobra, meus irmãos. E hoje eu estou aqui para honra e glória do Senhor, com meu filho saudável e com meu coração alegre, por estar mais uma vez na presença do meu Pai. E lembra que eu falava que o dinheiro não compra a saúde? Não, mas a amizade ajuda muito. Porque quando a minha esposa foi na recepção do hospital, falaram assim para ela: tirarem teu filho daqui hoje, lá do Marcílio Dias, de ambulância, eu duvido. Eu liguei para um colega meu que estava de serviço lá no Marcílio Dias e falei: cara, eu não quero nem que a ambulância venha buscar, eu só quero saber se vai vir, porque se não for vir, eu vou colocar meu filho no meu carro e vou levar ele. Ele falou: calma aí, camarada, a ambulância já saiu daqui. A ambulância veio buscar meu filho de noite. Ela falou: a ambulância não veio buscar quem está na UTI, quem dirá o teu filho. Só que ela esqueceu que eu não sirvo o mesmo Deus de quem estava na UTI. O meu Deus é maior e Ele guarda a minha casa. E a ambulância buscou meu filho e levou para lá. E meu filho foi cuidado para honra e glória do Senhor. Tenho dinheiro? Não tenho. Tenho o melhor plano de saúde? Não tenho. Foi um vendaval terrível. Tive que comprar remédio. Foi uma crise danada que deu. Meu mês estava tranquilo, eu ia encerrar bem. Mas o Senhor cuidou de mim em cada detalhe.
Comece a viver a plenitude da vontade de Deus e Deus vai começar a cuidar de você em cada detalhe. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Quem achou, diga glória a Deus. Eu vou ler alguns versículos, peço que os irmãos me acompanhem, amém? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus. Porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne que há em espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come, ajunta-a para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus mandou. Assim o fez. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nessa noite, Senhor, que teu Espírito Santo possa palestrar aos nossos corações. Pai amado, que possamos ser transformados pela tua palavra, que a tua palavra venha nos renovar, Senhor, e que ela venha nos trazer transformação para as nossas vidas. Que não venha, Pai amado, dizer nada de mim mesmo aqui, mas que o teu Espírito Santo venha palestrar a esta igreja nesta noite. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar, amém? Eu tô com esse texto no meu coração há alguns meses e eu confesso aos irmãos que eu ainda não tive... Eu me senti impossibilitado pelo Senhor de fazer um esboço. Me senti impossibilitado pelo Senhor de escrever qualquer coisa. Confesso aos irmãos que o que eu vou falar aqui nessa noite não tem nada do meu conhecimento. Só que eu estou palestrando nesse texto há muito tempo e esse texto falou muito forte ao meu coração. Esse texto, ele já falei sobre ele algumas vezes aqui. Como o evangelista Antônio falou, né? Renovou os irmãos, vamos repetir o texto. Mas o texto se repete, mas a mensagem nunca. Porque a palavra de Deus, ela se renova toda manhã. Estamos tratando do livro de Gênesis, estamos tratando do livro da criação, estamos falando sobre o livro que relata a história de Adão e Eva, relata a queda do homem, o livro que relata o primeiro homicídio, relata a saída de Adão e Eva de dentro do jardim do Éden, o livro que vai nos falar sobre a descendência de Sete, que era filho de Adão, vai nos falar sobre Noé, vai nos falar sobre as descendências de Noé, vai nos trazer Abraão, juntamente com as promessas que Deus fez a ele. E em seguida, os irmãos conhecem bem o livro. É o livro que nos traz as gerações de Abraão, Isaac, Jacó. Esse livro se encerra com a entrada do povo através de José no Egito. Então, esse livro se encerra neste momento, no momento em que José reconhece a sua família, traz o povo para morar dentro do Egito. E a partir daí já dá-se início ao Êxodo, onde aparece Moisés. Não quero me prender a estes fatos, quero me prender ao texto em si, que é um texto muito profundo quando nós analisamos ele. Porque, querendo ou não, a história de Noé é uma das histórias na qual nós temos o primeiro contato quando nós somos crianças. Quem aqui é crente de berço e nunca na salinha das crianças teve que pintar a arca de Noé, pintar os animais? Quem aqui na sua primeira Bíblia ilustrada, desenhada lá, não teve o contato com aquela arca gigante
e com todos os animais chegando para a arca, com todos os animais vindo em direção a Noé, Noé tendo uma grande dificuldade. Por quê? Porque ele foi chamado para uma missão muito difícil, no momento em que a humanidade passava por um momento de corrupção muito grande. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que o pecado estava incomodando Deus de uma forma tão grande que Deus entristeceu-se de ter criado a humanidade. Então, Deus acha uma solução para isso. Qual é a solução que Deus acha para isso? Vou eliminar a minha criação, porque a minha criação não está sendo condizente com aquilo que eu criei para ser. A maldade está muito grande. A maldade do homem, a consciência do homem, desde a sua meninice, ela está fadada à maldade. Então, Deus olha para Noé e olha para a casa de Noé e vê graça em Noé. Deus vê que Noé é um homem digno de permanecer vivo. Por isso, agora Deus vai chamar Noé para construir uma arca, para que, a partir dessa arca, Deus possa, através da vida de Noé e de sua família, salvar a humanidade, juntamente com a humanidade, todos os animais. E agora eu quero projetar uma dificuldade, porque imagina Noé, no meio de uma geração corrompida, dizendo que Deus vai matar todo mundo e que ele tem que construir uma arca. Ele tem que construir uma arca para salvar ele e a família dele. Ele tem que construir algo grande, algo que não é a especialidade dele, porque quando andamos mais para frente, vamos perceber que Noé ele planta uma vinha. E alguns teólogos vão dar o entendimento a nós de que Noé era agricultor. Então, de uma profissão para outra, é um trabalho muito grande. Para você construir um navio em madeira, você tem que colocar ali as suas edificações. A palavra vai dizer que a arca ela tinha 3 andares, tinha toda uma engenharia. Para quê? Para que os animais pudessem ficar alojados dentro dela e para que eles pudessem ficar não só alojados, mas também confortáveis. Por quê? Porque estamos falando de animais que estavam vivendo num ambiente selvagem para um ambiente confinado. Então isso dá muito trabalho. Por quê? Porque o animal selvagem, se você pegar ele e confinar ele fica muito raivoso, ele fica estressado. E eu fico imaginando a dificuldade que Noé teve para poder gerar isso, para poder administrar isso, para poder construir isso. Mas finalmente Noé vai construir a arca e o texto vai dar seguimento. E aqui eu quero começar essa mensagem dizendo que perceba que a arca, a todo momento que Deus fala sobre a arca e quem vai entrar na arca, Deus está falando de Noé, seus 3 filhos, sua esposa e a esposa de seus filhos. Então, o primeiro entendimento que eu tenho sobre arca é um projeto para família. Não tem como construir arca sem família. A arca está direcionada à família. Por quê? Porque ele vai precisar de ajuda. Então, eu entendo que quando Deus chama Noé, Deus quer incluir a família de Noé no projeto de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Não existe projeto de Deus a qual a sua família não esteja incluída. A sua família está incluída em qualquer projeto que Deus projete para você. Por quê? Porque você e a sua esposa, quando casaram, uniram-se em uma só carne, fizeram uma aliança. E esta aliança é representada pelo ouro. Então, quando você faz uma aliança e você casa, você está dizendo que você é dela e ela é sua. Então, a partir daquele momento, não existe projeto de Deus para mim sozinho. A partir deste momento em que eu casei, que eu coloquei uma aliança no meu dedo, que eu determinei estabelecer uma família com a minha esposa, ter um filho, todo e qualquer projeto de Deus, estabelecido por Deus, vai englobar a mim, a minha família e a minha casa. E eu vou repetir isso mais uma vez. Não existe projeto de Deus que a sua família não esteja inclusa. Vou repetir mais uma vez para você poder entender. Não existe projeto de Deus que a sua família não esteja inclusa. Se você dirige departamento, a sua família deve ser incluída na direção do departamento que você coordena. Se você é um obreiro, a sua família deve estar incluída no projeto que Deus estabeleceu para você. Não existe projeto de Deus que inclua metade de uma família. É possível que Deus pegue o meu corpo, corte a metade
e deu um projeto para uma metade e um projeto para outra? Não, esquece isso. Separou você da sua família, não tem mais você morre. Porque a palavra diz que você e a sua esposa são uma só carne. O que gera de uma só carne? Filhos que fazem parte da carne de vocês. Então não existe projeto de Deus que não inclua a sua família. Se a sua família ainda não está inclusa no projeto de Deus, coloque o seu joelho no chão, a sua boca no pó e clame ao nome daquele que é poderoso para incluir a sua família no projeto dele. Não existe esse negócio de que a minha esposa não está me acompanhando. Não existe esse negócio de que a esposa não está no mesmo ritmo que eu. Não existe esse negócio de que a visão do meu marido é diferente da minha. O espírito muda? O Jesus é diferente? Não tem como, meus irmãos. Então o que eu estou aprendendo com o projeto da arca? A arca inclui a minha família. Então eu preciso pedir sabedoria a Deus para incluir a minha família nesse projeto. Preciso pedir sabedoria e discernimento ao Senhor, estratégias, maneiras de conseguir englobar toda a minha família naquilo que o Senhor me mostrou que é o projeto dele para a minha vida. Então, andando mais para frente, a palavra vai dizer que a arca vai ficar pronta. A arca ficando pronta, o que ele vai falar? A última mensagem que o evangelista Antônio ele falou aqui, ele deu exemplo de quê? Quem sabe me dizer? Da tartaruga e da águia. E ele disse o quê? Que a tartaruga vem como? Devagarzinho. E a águia vem como? Muito rápida, não é? Ele usou dois exemplos muito felizes aqui, para simbolizar que um vai mais devagar, o outro vai mais rápido, mas os dois vão chegar onde? Na arca. Só que tem um porém, chegar na arca é um problema, mas o problema maior do que chegar na arca é como viver dentro da arca. Chegar na arca é difícil. Chegar na arca, cada um vai chegar no seu tempo. Vai ter uns que vão chegar mais rápido, vão ter outros que vão demorar mais para chegar. Tem outros que nem vão chegar. Mas o mais importante do que chegar rápido ou chegar devagar é eu me manter vivo dentro da arca. Porque eu preciso entender que a arca tem alguém que Deus estabeleceu para ser líder. Deus estabeleceu alguém dentro da arca para ser líder. Então, quando Deus ele pega a arca, e a Bíblia fala que ele vai fechar a arca por onde? Por fora. Está dizendo o seguinte, eu protejo vocês do dilúvio que está lá fora, mas aí dentro a convivência é com vocês. O dilúvio que está lá fora, a minha mão fecha a arca. Mas como vocês vão viver aí dentro? Eu coloquei um líder aí, eu coloquei 3 filhos e 4 esposas aí. Como vocês vão viver dentro da arca? Aí é com vocês. Sabe por quê? Porque a liderança que está dentro da arca estabelece regras baseadas no quê? Naquilo que ele aprendeu com o Senhor. A liderança estabelece regras baseadas no quê? Na palavra de Deus. Essas regras que a liderança determina para aqueles que estão dentro da arca estão baseadas na palavra de Deus. E sendo baseadas pela palavra de Deus, o nosso dever como moradores da arca é fazer o quê? Obedecer. Só que como que eu obedeço às regras de dentro da arca, estabelecidas por Deus, passadas pela liderança até mim, se a minha natureza não é a natureza de quem está dentro da arca, é a natureza de quem mora fora da arca? Aí eu imagino o leão, que é o rei da selva lá fora, querendo ser o rei da arca lá dentro. Leão, você era o rei da selva lá fora. Aqui dentro tem que se submeter à palavra de Deus. Tartaruga, você era devagar lá fora. Aqui vai ser devagar também? Vai.
mas do mesmo jeito vai ter que obedecer a palavra de Deus. Ô dona Iena, você que adorava ficar rindo, debochando, rindo da desgraça do irmão, aqui dentro não vai poder, porque dentro da arca, quem rege as leis da arca ainda é a palavra de Deus. Então, se lá fora o leão matava a zebra, dentro da arca o leão não pode matar a zebra. De lá fora, a cobra tinha por instinto, por viver na selva, por viver no mundo, por viver no lugar onde ela foi criada, devorar o rato que era menor do que ela. Só que dentro da arca não pode devorar o irmão. Dentro da arca eu não posso destilar o veneno no meu irmão. Dentro da arca eu não posso fazer fofoca, porque o que ainda estabelece as regras dentro da arca é a palavra de Deus. Então o que estabelece a maneira como eu vivo dentro da arca é a palavra. Por quê? Porque lá fora eu tinha algumas manias, lá fora eu tinha alguns hábitos, lá fora eu tinha alguns costumes que dentro da arca eu não posso ter. Se lá fora eu bebia, dentro da arca eu não bebo mais. Se lá fora eu fumava, dentro da arca não fumo mais. Se lá fora eu tinha 2, 3, 4, 5 mulheres, dentro da arca não tenho mais. Não tenho mais. Se fora da arca eu tinha por hábito falar mal do meu vizinho, falar mal do meu parente, dentro da arca não falo mais. Por quê? Porque o que estabelece é a palavra, é a palavra, é a palavra. Preciso entender que o meu caráter lá fora era mas quando eu entro dentro da arca, eu me moldo aquilo que a arca me dá. Lá fora, na minha casa, no meu trabalho, quando eu não morava na arca, eu agia de uma maneira que agora eu não posso agir mais. Porque não tem como, Adriano, ser um lá fora da arca e ser outro dentro da arca. Tem que ser o mesmo. O meu tempo está acabando, eu vou andar. Tem um porém. Gênesis também vai falar de José. José era um sonhador. José era um homem que foi chamado por Deus para uma grande obra. E os seus irmãos não entenderam o projeto que Deus tinha para a vida de José. E muitas das vezes vai ser assim. O nosso irmão não vai entender aquilo que Deus tem para a gente. O nosso irmão não vai entender aquilo que Deus tem para a gente. Mas que loucura é essa? O que você está falando? Eu estou falando de homem, de carne, de matéria. Estou falando de alguém que está do teu lado e que pode não entender aquilo que Deus tem para a tua vida. É o correto? Não. Mas o joio, ele cresce junto com o... Só que o fato dos irmãos de José não entenderem o que Deus tinha para a vida dele, deixou de fazer com que Deus concluísse a obra na vida de José? Então aquilo que o teu irmão pensa de você não determina quem você é. Aquilo que o teu irmão fala sobre você não determina onde você vai chegar. Quem determina quem você é e aquilo que Deus tem para você é uma coisa só. Sabe o que é? Permanecer fiel a Ele. Porque José teve a oportunidade de cair com uma mulher. José estava sozinho, não tinha ninguém olhando, não tinha ninguém por perto. Se José fizesse, ninguém ia ficar sabendo. Mas José entendia que maior do que a noite que aquela mulher poderia proporcionar era o chamado que ele tinha perante o Deus dele. Quando a gente volta um pouquinho mais para trás,
a gente vai para onde? Vai para, se não me falha a memória, Gênesis capítulo 4. Vai falar de Caim e Abel. Tô certo, Felipe? Caim vem primeiro que Abel. Tô certo? Caim vem primeiro que Abel. Certo? Então Caim é mais velho. Caim chegou primeiro. Caim é o irmão mais velho. Caim chegou primeiro. Pastor, o senhor se converteu primeiro que o evangelista Antônio? Sim. O evangelista Antônio conheceu a Jesus através da vida de quem? Sim. O senhor conheceu Jesus através da vida de quem? Do pastor Helder. Então é o irmão mais velho orientando o irmão mais novo. Repita comigo. O irmão mais velho orientando o irmão mais... Então, estão querendo dizer que o irmão mais velho, ele ensina o irmão mais novo? O irmão que tem mais tempo na fé ensina o irmão que chegou depois? Então por que Caim matou Abel? Sabe o que está acontecendo? Quem chegou primeiro está matando quem chegou depois. Só que Jesus não te chamou para você matar o teu irmão. Ele te chamou para ensinar o teu irmão. Deus não te chamou para ter inveja do irmão que está do teu lado. Ele te chamou para você se alegrar com ele. Deus não te chamou para você ter problema de fofoca, de disse-me-disse, de que me falaram, de que eu sou assim, de que fizeram, de que me magoaram. Não, 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 não. Jesus te chamou para estender a mão. E é necessário termos essa maturidade para alcançarmos o que Deus tem para essa igreja. Porque é necessário pararmos de resolver problemas pequenos. Temos que aprender o que está escrito lá em 1 Coríntios 12:13. Olha só. Pois todos nós fomos batizados em espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um mesmo espírito. Porque assim como um corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, um só corpo. Assim é Cristo também. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés não tenho necessidade de vós. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós não são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha membros igual, cuidando um dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e membros em particular. E a uns, pois, deu na igreja primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os dons e vos mostrai um caminho muito mais excelente. Você precisa entender o seu lugar no corpo. Você precisa entender o seu lugar no corpo. E você precisa entender que quando você faz parte do corpo e você está doente, todo o corpo está doente. Se eu estou aqui, estou com a minha alma amargurada,
É a mesma coisa de eu estar com uma unha encravada no pé, todo o corpo tem que sentir. Só que evangelho, o Felipe ele subiu aqui para falar sobre isso. Que evangelho é esse que a gente pode viver, que a gente não consegue sentir a dor do nosso irmão, que a gente não consegue estender a mão, que tudo pra gente é frescura, que o nosso próximo está passando. Precisamos entender que dentro da arca não existe o maior nem o menor, nós somos todos um corpo só e precisamos nos adaptar. Não vai ser todo irmão que vai ter o meu jeito, não vai ser todo irmão que vai ser simples como eu sou. Tem irmãos que são mais complexos, tem irmãos que demoram mais para entender, mas é por isso que ele vai deixar de ser meu irmão? Não. É por isso que ele vai deixar de fazer parte do corpo? Não. Só precisamos nos adaptar a uma coisa: a palavra de Deus. E enquanto não entendermos isso, não vamos estar preparados para viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Porque enquanto ficarmos preocupados com o ego, com lugares, com status, com títulos, com lugares em cadeiras, tem muito mais coisa acontecendo no meio da arca que precisa da nossa atenção. E a gente está tão focado nisso aqui, ó, que a gente esquece qual é o verdadeiro sentido de estarmos aqui. Deus não chamou todos para colocar a mão no microfone. Deus não chamou todos para evangelizar. Perdão, chamou todos para evangelizar. Não chamou todos para pregar para grandes multidões. Deus não chamou todos para cantar. Deus não chamou todos para profetizar. Mas nem por isso nós não fazemos parte do mesmo corpo. Temos que ter esse entendimento de que uma boa convivência dentro da arca é fundamental para a saúde do corpo de Cristo. Por quê? Porque imagina você dentro da arca, um leão lá, eu gosto do exemplo do leão, o leão e a leoa. Eles vão lá e os 7 casais de animais puros que Noé levou, tu imagina se o leão tira um dia e acaba com eles. Imagina se o leão no momento de raiva, no momento de descontrole, no momento em que ele não pensou no que fez, ele simplesmente fosse lá e matasse todo mundo. Onde você acha que estariam o equilíbrio, o ecossistema? Onde estaria a reprodução dos animais? Quem já estudou biologia sabe, quando você tira um animal daquela cadeia alimentar, o desequilíbrio muito grande acontece naquele lugar. Então o que está acontecendo? Existem igrejas que estão desequilibradas porque os irmãos estão matando um ao outro, no lugar onde deveria amar o próximo, no lugar onde deveria estender a mão para o próximo. Nós estamos tendo esse papel, estamos querendo matar o nosso irmão, quando na verdade, dentro da arca, a gente tem que se ajudar. Por quê? Porque lá fora é morte, lá fora é dilúvio, lá fora Deus está matando todo mundo naquele momento. E hoje não é diferente. Se você abrir aquelas portas e de repente você sair por essas esquinas, você não sabe nem se vai chegar em casa. E muitas das vezes o que alguns irmãos têm dentro dessas 2 horas de culto aqui é uma alegria tão grande, sabe? Que ela não passa lá fora, não passa em casa, não passa no trabalho, mas quando ela chega aqui, é uma alegria tão grande. Por isso que nós temos que fazer desse lugar um lugar cada vez mais saudável para a convivência entre nós. Temos que amar o nosso irmão, temos que entender as dificuldades, temos que estender a mão, porque a arca ainda é um lugar de vida. Aqui ainda é um lugar que as pessoas vêm para se proteger da maldade do mundo. Aqui é um lugar onde as pessoas têm que confiar umas nas outras, no olhar, no abraço, no aperto de mão. Aqui é onde as pessoas têm que vir para poder conversar, para poder desabafar, para poder ter um momento, sabe? Que não consegue ter com ninguém lá fora, mas quando ela entra por essas portas, ela fala: é uma igreja baseada na palavra de Deus, eu posso me abrir com qualquer pessoa. Temos que viver a plenitude do amor de Jesus. É essencial para o bom andamento da arca. É essencial para o bom andamento de nós. Incluir a nossa família nesse projeto. E termos
a consciência de que o que baseia a nossa convivência aqui é a palavra de Deus. Conseguiu incluir tua família, se baseou na palavra de Deus, esquece. A arca vai bem. A arca vai bem. Nós temos que deixar a nossa natureza de lado. Se formos comparar aqui todos nós, cada um tem uma natureza diferente do outro, e assim era dentro da arca. Alguns animais, eles gostavam de comer alguns tipos de coisa diferente, de forma diferente. Imagina de manhã, meu irmão, o urso, que simboliza o nosso pastor, preguiçosão lá querendo dormir. E o papagaio, 6 horas da manhã, gritando no ouvido do urso. E o urso, papagaio miserável, mas eu tenho que amar esse papagaio. O barão querendo me matar, mano. Meus irmãos, imagina o porco, uma sujeirada danada. Imagina o porco fazendo uma sujeirada danada, cagando tudo dentro da arca. E aquele ganso lá todo limpinho, vindo, porco lazarento, sujando a arca toda. Mas depende um do outro para viver. Tu imagina um elefante espaçoso, gordo toda a vida, comilão, comia a comida de todo mundo lá dentro da arca, toneladas, desequilibrava, era ruim de dormir perto dele. Aí tu imagina lá, ó, o ratinho pequenininho tendo que ficar, ser ocupador de espaço. Meu Deus, eu não aguento mais, não vejo a hora disso acabar pra eu não ver mais esse elefante nunca mais na minha vida. Mas tinha que ficar, tinha que entender, tinha que viver, a sobrevivência dependia de estar junto ali. E olha pro irmão do teu lado, de repente é assim aqui também. De repente teu irmão tem uma mania que tu não suporta, que quando ele chega na roda tu não quer ficar nem perto, mas tu tem que aprender a amar o teu irmão. Acaba que o culto, o diácono Adriano já reúne os obreiros e eu consigo ver no olhar Ramsés, o chicote, eu fico vendo no semblante dos obreiros, se eu pudesse, eu pegava esse coordenador, eu escanava ele, mas tem que amar, é o coordenador de vocês. A diaconisa Carolina, não adianta, irmãs, tem que vir pra programação, tem que vir pra programação. Você vindo ou não vindo, vai ter programação, vai vir pra programação. E as irmãs, meu Deus, a voz dessa irmã é irritante, eu quero matar ela. Mas tem que amar a diaconisa Carolina assim, do jeito que ela é. Eu fico imaginando os adolescentes com o diácono Rubem. Aquele áudio de 7 minutos no grupo do WhatsApp. E os adolescentes olhando e falando, meu Deus, que esse coordenador tá no quartel sem fazer nada. Tá me dando uma mensagem de 7 minutos, eu vou forcar esse cara, mas tem que amar, é teu coordenador. Meus irmãos, eu tô lá esperando para começar o culto e chega a mensagem do meu WhatsApp. Obreira Ingrid, já sei, tá com dor de cabeça, Senhor. Explode a cabeça dessa mulher. Não, Senhor, guarda ela, Deus, que eu tenho que amar ela do jeito que ela é. Porque tem uma mensagem que chega pra gente que é coordenador que dá vontade de esganar o liderado. Mas a gente não pode, porque a gente tem que amar o liderado, a gente tem que amar o nosso irmão, porque a sobrevivência na arca depende disso. Quando a pessoa vem falar com você e o conselho que tu quer dar é duro, e o Espírito Santo fala no teu coração na hora, e ele abrange as tuas palavras. E quando acabo de falar, eu falo, Jesus, se fosse há 1 ano atrás, eu ia acabar com esse cara agora aqui. O que tá acontecendo? É o Espírito Santo que faz isso na vida da gente. Irmãos, a mensagem do Caio chega, ele cobra até os presbíteros, o dinheiro do combo que tem que pagar. Eu tenho que comprar, fazer as compras, manda o dinheiro aí, que não sei o que. Lazarento, é hora de acabar o ano. Mas eu tenho que amar o Caio do jeito que o Caio é. Eu tenho que amar o Caio do jeito que o Caio é.
Meus irmãos, o Fabrício, ele coloca a lista do combo lá e os coordenadores ficam doidos com ele. É Hellmann's, é não sei o quê, e bota a marca. Marca, né, varão? Tá bom, né? Mas chega aqui, tem que ver o Masterchef, eu tenho que amar ele, é o cara que tá com a gente na luta todos os dias. Meus irmãos, o primeiro contato que eu tive com o obreiro Luiz Felipe foi no retiro. O nome dele na agenda do meu telefone é Felipe Dominó. Eu te pergunto, ele é bom no dominó? Ele é horrível no dominó. Sentou na cadeira com ele, tu vai perder. E eu não aguentava mais sentar na cadeira com ele, mas eu sentava porque era novo na fé. E eu tinha que estar perto dele porque é meu irmão. E hoje está aqui, é uma bênção para a honra e glória do Senhor. Então tá vendo como é que quando a gente começa a deixar os nossos instintos de lado, o Espírito Santo ele começa a operar no nosso coração? Então se eu era muito estressado, se eu era grosso, se eu era ignorante, agora eu não sou mais, porque quem trabalha em mim é o Espírito Santo de Deus. E quem mora comigo na arca depende disso. Quem tá comigo nessa caminhada do Evangelho, que tem hora que é igual ao mar, né? Tem hora que tá uma maravilha, mas do nada a turbulência vem. Do nada, a gente está aqui num domingo, na terça-feira, a gente está num culto fúnebre. A gente está bem aqui, está com dinheiro, do nada está duro. Do nada o filho está doente. A gente está tudo bem, está tudo tranquilo. Do nada vira de cabeça para baixo. Mas a nossa sorte é que a gente tem os nossos irmãos para estender a mão e para cuidar da gente. Então diga pro irmão que você está no seu lado assim, ó. Olha, pega na mão dele aí e fala aqui, ó. Fala assim, ó. Eu tô contigo. Até o final. Me suporta, porque Jesus já vai voltar. Adora o nome do Senhor nessa noite, meu irmão, porque Ele nos permitiu estar aqui. Ele nos trouxe até aqui, com todas as dificuldades, com os nossos erros, com as nossas limitações. Ele nos escolheu. Se coloca de pé, por gentileza. Dê a mão para o irmão que está ao seu lado. Dê a mão para o irmão que está do seu lado. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Espírito Santo de Deus. Pai amado, não nos permita ser mais uma igreja, Senhor. Pai, não nos permita nos perdermos no meio do caminho, Senhor. Senhor, não nos permita que o amor que há em nós venha se apagar, Senhor. Pai amado, não nos permita, Senhor, sermos uma igreja fria, Senhor. Não nos permita, Senhor, não termos comunhão com o nosso irmão. Senhor, eu quero repreender no nome de Jesus qualquer tipo de rebelião nessa igreja, Senhor. Qualquer tipo de coisa que o inimigo possa querer tramar para dividir essa igreja, Senhor, e para tirar a união, que é aquilo que nós temos de mais bonito aqui, Senhor. Pai amado, eu quero profetizar o amor entre os irmãos. Quero profetizar o amor entre as famílias. Quero profetizar, Senhor, que o projeto de Deus vai se concretizar em todas as famílias que aqui estão presentes, Senhor. E que, Pai amado, o Senhor fará coisas grandes através de nós, Senhor. Levaremos a Tua palavra às nações, Senhor. E não levaremos a Tua palavra de qualquer maneira, não. Levaremos a Tua palavra com o amor, Senhor. E que amor é esse? O mesmo amor que nos comprou naquela cruz, Senhor. É esse amor que devemos levar às pessoas, Senhor. Eu te peço, Senhor, faça crescer em nós esse amor, Senhor. Faça crescer em nós esse amor.